Quando um ente querido desaparece, a primeira coisa a ser feita é entrar em contato com a polícia para que eles possam tentar estabelecer os últimos movimentos conhecidos da pessoa desaparecida. Isso muitas vezes resulta na resolução do caso. Mas alguns desaparecimentos parecem não ter explicação e acabam se tornando casos sem solução que continuam intrigando os investigadores por décadas. Ele está sem sapatos, sem telefone e sem cartão de crédito e é considerado um adulto vulnerável. Esta é a declaração escrita por uma mãe preocupada, cujo filho, Auguste Beckwith, desapareceu misteriosamente pela segunda vez este ano. O jovem de 29 anos, que tem autismo, se separou da família em meados de novembro, depois de ter sido visto pela última vez no bairro Sugar House, em Salt Lake City, Utah. August foi descrito como não verbal e pode ter passado por uma crise de saúde mental. Felizmente, após algumas semanas, ele foi encontrado em segurança em Taylorsville. Isso aconteceu depois que ele foi visto no dia 10 de dezembro no Apollo Burger. Uma checagem policial para ver se ele estava bem revelou a identidade do homem e ele foi levado para um hospital, onde se reencontrou com sua mãe. Quase um mês depois de ter desaparecido pela primeira vez, August desapareceria novamente. Era 15 de dezembro, 5 dias depois de ter sido encontrado. No dia em que ele recebeu alta do hospital onde foi tratado, o mistério do seu desaparecimento voltaria a assombrar a família mais uma vez. No momento em que saíram pela porta, Laurie viu seu filho, que ela tinha acabado de recuperar, simplesmente sair correndo pela rua, perto da State Street com a Second Avenue. Ele estava sem sapatos. Ele não tinha dinheiro, nem telefone, nem cartão de crédito e agora estava desaparecido novamente. Laurie disse que ele poderia estar em qualquer lugar agora. Da última vez que ele desapareceu, ele usou o transporte público e, sem dúvida, faria isso de novo. Ela explica que ele poderia estar em qualquer lugar no vale. Ela acrescentou que o desaparecimento dele não foi resultado de descuido ou falha de ninguém, mas sim da dificuldade que pessoas com trauma e autismo enfrentam durante transições. Ela explicou que essas experiências podem ser muitas vezes os momentos mais perigosos. Já faz quase uma semana desde que Auguste desapareceu. Embora seja um período curto comparado à sua aventura anterior, isso trouxe muita preocupação para sua família, especialmente para sua mãe, que só quer que seu filho esteja seguro. Laurie tem se mantido ativa nas redes sociais e nos meios de comunicação, enquanto pede à comunidade de Salt Lake City que fique atenta. Agora, ela está procurando motoristas da madrugada e voluntários para ajudar nas buscas pela região. August foi visto pela última vez usando um moletom leve, mas pode ter conseguido outras roupas, assim como fez da primeira vez em que desapareceu. Informações sobre qualquer avistamento ou dados sobre essa pessoa desaparecida podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Salt Lake City pelo telefone 801-799-3000. De acordo com amigos e familiares de Michael Strong, de 38 anos, ele vinha lutando contra o luto pouco antes de desaparecer em junho de 1992. Ele era conhecido por ter uma relação muito próxima com os pais, mas alguns meses antes, sua mãe havia falecido. Isso, compreensivelmente, teve um efeito profundo sobre ele, e foi sugerido que isso pode ter contribuído para o seu desaparecimento. Michael vinha morando com os pais em Newcastle upon Tyne, onde trabalhava como operador de empilhadeira, mas, em 1990, ele foi demitido. Isso o deixou em uma situação financeira complicada, e ele começou a fazer o que podia para conseguir se sustentar. De vez em quando, ele trabalhava à noite como segurança em bares e boates, e em outras ocasiões, atuava como mecânico. Seus amigos disseram à polícia que ele era muito sociável e uma pessoa agradável, que frequentemente podia ser encontrado em um dos pubs da região, já que não tinha um emprego em tempo integral. Ele era muito conhecido na região, mas por causa de seu jeito tranquilo, muitas vezes os outros podiam se aproveitar dele. Nas semanas que antecederam seu desaparecimento, as coisas pareciam estar melhorando para Michael. Ele contou a um de seus amigos que tinha alguns negócios em andamento que lhe renderiam muito dinheiro. Ele acrescentou que estava prestes a comprar um Mercedes-Benz, mas seus amigos não o levaram muito a sério, já que ele era conhecido por ser um pouco exagerado às vezes. Testemunhas afirmaram que viram Michael pela última vez no pub Percy Arms, no dia 19 de junho daquele ano. Pouco antes de sair, ele conversou com o dono do pub, Peter Owens, por volta das 20h40. Ele relatou que Michael lhe disse que estava esperando sua carona e acrescentou que ele e a pessoa que dirigia o carro estavam prestes a viajar para Durham para buscar uma tenda. Um dos amigos dele, que estava doente na época, relatou que Michael o visitou e que ele tinha milhares de libras em dinheiro com ele. Ele disse que estava a caminho de se encontrar com um homem chamado Don, mas não revelou mais detalhes. Depois que ele não voltou para casa, foi dado como desaparecido e seu carro foi encontrado a cerca de 100 metros do pub onde foi visto pela última vez. Seu chapéu foi encontrado dentro, mas o veículo não ofereceu mais pistas. Alguém contou à polícia que Michael foi atacado cerca de 2 semanas antes de desaparecer, mas a natureza do ataque e o nome do agressor permanecem desconhecidos.
Em 2013, 2 homens de Tynedale, em Newcastle, foram presos por serem considerados responsáveis, mas acabaram sendo liberados sob fiança. Ele é descrito como tendo 1,91 m de altura e pesando 146 quilos. Não há muitas outras informações disponíveis sobre o seu desaparecimento, mas acredita-se que ele tinha uma barba e um bigode completos quando desapareceu. Qualquer pessoa que possa ajudar a polícia no caso de Michael deve entrar em contato com a polícia de Northumbria, ligando para o número de emergência 101. Eram 18 horas do dia 21 de novembro, quando um jovem foi flagrado por uma câmera de vigilância entrando em um veículo com outro jovem. Às 22 horas, o primeiro indivíduo seria visto em Jackson Township, Nova Jersey, e então ele desapareceu. Esse homem era Mortimer Wartman, de 22 anos. Um estudante do último ano da Universidade Rutgers, onde cursava agricultura. Ele estava na região visitando sua mãe, quando desapareceu de forma misteriosa naquele dia fatídico. Mortimer havia entrado no carro de seu conhecido, Adam Zaluk. Eles foram até o estacionamento da Escola Regional de Una e seguiram juntos para Collier's Mill, uma reserva natural arborizada localizada nas proximidades. Adam, mais tarde, reportaria o desaparecimento de seu conhecido, registrando o boletim no dia 22 de novembro, ao meio-dia. Isso aconteceu depois que Adam percebeu que seu conhecido não havia retornado para a casa da mãe, nem feito contato com ninguém. Adam logo revelaria as circunstâncias sombrias que cercaram o estranho desaparecimento. Ele explicou que, após entrarem na reserva, os conhecidos se envolveram em uma discussão acalorada sobre algo desconhecido. Em um ato de fúria, Mortimer supostamente correu para dentro da floresta localizada na High Bridge Road, desaparecendo entre as árvores. O carro do jovem foi deixado no estacionamento da Escola Regional de Una, não muito longe da casa de sua mãe. Após ser dado como desaparecido, a polícia classificou o caso de Mortimer como desaparecido e em perigo. As autoridades utilizaram diversos meios em seus esforços para localizar o homem desaparecido. Drones vasculharam o terreno de cima, enquanto unidades caninas vasculhavam a área. Nenhuma dessas tentativas, porém, se mostrou útil. Nenhuma pista ou vestígio de Mortimer foi encontrado na área arborizada, e os cães também não conseguiram captar nenhum cheiro. O caso foi recentemente transferido para o Ministério Público do Condado de Ocean, que continuou a investigação. Desde então, eles descobriram alguns detalhes perturbadores sobre o relacionamento de Adam e Mortimer. Embora se conhecessem, descobriu-se que Adam já havia sido acusado anteriormente de ameaçar Mortimer com uma lâmina afiada. Ele também teria supostamente batido no carro da pessoa desaparecida e o vandalizado. Adam deveria responder a essas acusações no tribunal no dia 8 de dezembro, mas, sem explicação, a data foi alterada, possivelmente em relação ao desaparecimento da vítima. Apesar do histórico deles, a polícia sugeriu que não parecia que Mortimer tivesse sido forçada a interagir com Adam de nenhuma forma. Ele não foi forçado a entrar no veículo, nem foi ameaçado. A família, no entanto, ainda quer que a polícia reentreviste Adam Zaluk, que enfrenta acusações de crime de dano de 4º grau e delitos com armas de 4º grau. De acordo com o irmão de Mortimer, Zach, Adam supostamente vinha perseguindo Mortimer nos meses que antecederam o desaparecimento, afirmando que Adam vinha rondando a casa da família. Isso faz com que a ideia de que eles eram apenas conhecidos pareça equivocada. As circunstâncias desse desaparecimento certamente fazem Adam parecer suspeito, mas ele não foi considerado uma pessoa de interesse nem um suspeito. Não há evidências que sugiram que ele estava por trás do ocorrido ou que tenha qualquer relação com isso. Informações sobre o paradeiro desse indivíduo ou possíveis avistamentos dele podem ser direcionadas à polícia de Jackson Township pelo telefone 732-928-1111. Muitas pessoas acreditam que houve crime envolvido no desaparecimento de Jamie Joe Tate, uma mulher de 33 anos, natural de Indianápolis, Indiana, que não é vista ou ouvida desde julho de 2020. O caso começou no dia 31 daquele mês, quando Jamie foi até a casa do seu ex-namorado, Robert Sorrell Jr., na altura do número 500 da South Ormond Avenue. O casal esteve junto por algum tempo, mas Jamie decidiu terminar o relacionamento quando Sorrell se tornou abusivo com ela. Depois que ela terminou com ele, Sorrell aparentemente não conseguiu aceitar que o relacionamento havia acabado e passou a perseguir e assediar Jamie incansavelmente. Ainda não foi determinado exatamente o que aconteceu, mas testemunhas disseram à polícia que ouviram uma confusão do lado de fora, por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte. Quando investigaram, viram Jamie e Sorrell tendo uma discussão acalorada do lado de fora da casa dele.
A briga só piorou a partir daí, e por fim, Sorrells agarrou Jamie e a arrastou de volta para dentro da casa dele. Não é surpresa que ele se tornou o principal suspeito no caso de Jane, já que essa foi a última vez que ela foi vista. Quando ela não voltou para casa como planejado, sua família começou a ficar preocupada e a registrou como desaparecida no Departamento de Polícia Metropolitana de Indianápolis, no dia 5 de agosto. Já haviam se passado dias desde a última vez que ela foi vista, o que colocou os investigadores em desvantagem. Seus amigos e familiares foram todos entrevistados, mas ninguém tinha ideia de onde Jamie poderia estar. Várias pessoas foram apontadas como pessoas de interesse, mas sem pistas para seguir, o caso parecia ter estagnado. Mandados de busca foram emitidos e cumpridos sem sucesso, e eventualmente a polícia pediu ajuda ao público, solicitando que qualquer pessoa com informações adicionais se apresentasse. Mas eles revelaram que receberam algumas dicas que os levaram a acreditar que algo estranho havia acontecido com Jamie. O vizinho de Sorrell então se apresentou para relatar o que tinha visto naquela noite, e vários outros vizinhos foram entrevistados caso tivessem mais informações sobre a discussão acalorada, mas ninguém conseguiu fornecer mais pistas. Também viria à tona que enquanto ela caminhava pela West Washington Street por volta das 15h30 da tarde do dia 31 de julho, alguém em um carro azul tentou atropelá-la, mas ela conseguiu sair do caminho a tempo. Nunca foi confirmado se isso teve algo a ver com o desaparecimento dela, mas como há uma forte suspeita de crime em seu caso, essa possibilidade não foi descartada. Nos meses que se seguiram, alguns de seus amigos fizeram comentários online que causaram ainda mais preocupação aos investigadores. Eles afirmaram que Jamie pode ter testemunhado um crime envolvendo um homem chamado Blake Barnell, que foi encontrado morto. Eles especularam que, como ela testemunhou o crime, ela pode ter se tornado um alvo para as pessoas que tiraram a vida de Burnell, e que elas seriam responsáveis pelo seu desaparecimento. Foi especulado que ela estava trabalhando com a polícia nesse caso, e que foi silenciada pelos autores do crime. Tudo isso continua sendo especulação, e o destino de Jamie permanece um mistério não resolvido. Ela é descrita como tendo cabelo castanho e olhos azuis, medindo 1,68 m de altura e pesando 64 quilos. Qualquer pessoa que possa fornecer mais pistas sobre este caso deve entrar em contato com o Departamento de Polícia Metropolitana de Indianápolis pelo telefone 31-732-76160. O número do caso de Jamie é MP 73687. O que aconteceu com Thomas Waite? Essa é exatamente a pergunta sem resposta que tem dominado o Oregon desde 14 de outubro. Foi por volta das 10 horas da manhã daquele dia que o homem de 78 anos saiu de casa, perto da Valley Crest Way e da Circle Crest Drive, em Forest Grove. Ele sairia para uma caminhada como fazia com frequência, só que dessa vez ele não voltaria mais para casa. Embora a maioria imaginasse que seria uma caminhada curta e rápida para um homem da idade dele, Thomas foi até a Gallis Creek Road, onde foi visto pela última vez por volta das 15h30 daquela tarde. As horas foram passando e ainda não havia sinal dele em lugar nenhum. Quando ele ainda não tinha voltado para casa depois das 17 horas, naquele dia a preocupação tomou conta da família dele, e eles foram até o Departamento de Polícia de Forest Grove para registrar o desaparecimento de Thomas. O boletim de ocorrência foi registrado às 17h37 daquele dia, e os policiais começaram a trabalhar imediatamente, entendendo que esse caso era claramente urgente. Ao contrário da maioria dos casos de pessoas desaparecidas, porém, os policiais conseguiram entrar em contato com o homem desaparecido pelo celular. A conversa, porém, foi breve, com Thomas conseguindo apenas dizer que havia caído em um buraco e não fazia ideia de onde estava. Triangular o sinal do telefone se mostrou muito difícil e, no final, não teve sucesso em determinar uma possível localização. Sabendo que um homem estava preso em um buraco profundo, sem comida ou água, as autoridades reuniram o maior número possível de pessoas para iniciar a cansativa busca. 800 pessoas se reuniram na área onde Thomas foi visto pela última vez. Em grupos, elas se espalharam, cobrindo um grande raio durante a busca que duraria 6 dias. Mas, de forma frustrante, nenhuma outra pista seria descoberta que pudesse direcionar os investigadores para o caminho certo. Eventualmente, as buscas foram encerradas e a polícia entrou em contato com todos os moradores da Gales Creek Road, pedindo que verificassem suas propriedades. A rodovia Wilson River também seria mencionada junto com a Mystic Drive e a Shearer Road. Com esse apelo, o raio de busca foi ampliado ainda mais, mas mesmo assim, nada foi encontrado. Informações sobre essa pessoa desaparecida podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Forest Grove pelo telefone 503-629-0111.
Robert Terence McLaughlin, um rapper que também atende pelo apelido de Royal Francis, é objeto de uma investigação sobre seu desaparecimento que começou em setembro de 2017 e ainda não foi solucionada. Na época, ele já era um rapper conhecido em Jacksonville, Flórida, e era frequentemente elogiado por suas letras marcantes e apresentações ao vivo cheias de energia. Embora sua vida parecesse estar no caminho certo, chegar até lá não foi fácil, como ficou evidente em um incidente que ocorreu em 2014. Naquele ano, Robert se envolveu em um acidente de carro que mudou sua vida de forma irreversível. Ele sofreu uma lesão cerebral traumática, mas graças ao atendimento médico adequado e ao apoio de seus entes queridos, conseguiu voltar à sua carreira musical. Ele sofreu alguma perda de memória, mas teve uma recuperação notável. No dia 24 de setembro de 2017, porém, as coisas tomariam um rumo pior. A mãe dele relatou que ele a visitou naquele dia e que eles assistiram ao jogo do Jacksonville Jaguars na casa dela. Mais tarde, naquela noite, ele saiu dizendo que ia encontrar alguns amigos para jogar basquete. Antes de ir para lá, porém, sabe-se que ele primeiro voltou para o seu apartamento, que ficava no complexo Capper Landing, já que várias testemunhas o viram lá por volta das 10 da noite. Essa foi a última vez que alguém teve contato com Robert. Quando ele não pôde ser localizado no dia seguinte, sua família entrou em contato com a polícia e uma investigação foi iniciada. Enquanto isso, seus amigos e familiares começaram a procurar nas áreas onde Robert costumava passar o tempo, mas ninguém o tinha visto. Nas semanas que se seguiram, sua mãe Angela ficou cada vez mais frustrada com o andamento do caso. Ela disse à mídia que nunca recebia atualizações dos investigadores e que geralmente não fazia ideia do que estava sendo feito para encontrar seu filho. Quando a polícia foi até o apartamento de Robert, encontrou o carro dele estacionado no local de sempre e dentro do apartamento encontrou vários de seus pertences pessoais, incluindo sua carteira, identidade e roupas. No entanto, seu telefone e as chaves do apartamento não foram encontrados, e presume-se que ele estava com esses itens quando desapareceu. Seus amigos e familiares afirmaram que não acreditam que ele tenha desaparecido por vontade própria, já que ele tinha shows marcados na Geórgia. Um dos vizinhos de Robert então apareceu com informações adicionais. Eles afirmaram que viram um carro, um Dodge Charger preto, chegar ao condomínio e que depois viram Robert entrando, mas não conseguiram ver direito o motorista. O que causou ainda mais preocupação foi o fato de que Robert primeiro discutiu com alguém que estava sentado no carro enquanto ele ainda estava parado nos degraus do condomínio, mas ele acabou parecendo se acalmar antes de entrar, o que lhe foi pedido para fazer. Enquanto isso, a polícia especulou que Robert simplesmente havia se mudado para uma nova área e sua família foi informada de que ele tinha mais de 18 anos, então era livre para fazer o que quisesse. Mas a polícia afirma que o caso continua em aberto e que qualquer nova pista recebida será investigada. Robert é descrito como tendo cabelo preto e olhos castanhos, medindo 1,78 m de altura e pesando entre 68 e 95 quilos. Ele foi visto pela última vez usando shorts pretos com uma camiseta preta e tem tatuagens em ambos os braços, um dente de ouro e uma barba com dreadlocks quando desapareceu. Qualquer pessoa que possa ajudar nas investigações deste caso deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Jacksonville pelo telefone 904.63026227. Dawn Rose sentou-se olhando fixamente para uma disposição de fotos de seu filho espalhadas no chão. Infelizmente, o motivo de estarem ali não era para nenhuma comemoração próxima. Eram as imagens que ela usaria nos cartazes do filho desaparecido, e ela buscava desesperadamente por respostas e implorava por qualquer informação que levasse ao paradeiro do filho, estivesse ele vivo ou não. Ruben Carranza, tatuador e CEO e fundador da Karnal Canvas Inc., era residente de Greensburg, Pensilvânia, quando desapareceu. As circunstâncias em torno deste caso são estranhas e pouco claras, com poucos detalhes disponíveis. O mistério começa em 29 de julho, quando um homem de 36 anos foi visto pela última vez em Greensburg. Seus movimentos são desconhecidos. Ninguém parece saber quando ele saiu de casa, para onde foi ou o que ele havia planejado para aquele dia. Mas, às 7h49 daquela manhã, o celular dele emitiu um sinal na região de Mount Pleasant. Essa seria a última indicação dos movimentos de Ruben. O celular dele não emitiu mais nenhum sinal depois disso, e nenhum outro vestígio dele apareceu. O homem desaparecido estava dirigindo um Toyota Avalon branco, ano 2002, no momento em que sumiu. O carro tinha a placa HSG 7080 e desapareceu junto com Ruben. Após o registro do desaparecimento, o Departamento de Polícia local iniciou uma busca extensa por Mammoth Path, pelo Parque Estadual Lee Run e por Bee Rocks. Todos esses eram lugares que ele costumava frequentar, mas apesar da investigação minuciosa, nenhuma pista adicional foi encontrada.
Vários dias depois, em 10 de agosto, o Toyota que Ruben foi visto dirigindo pela última vez seria encontrado. Ele foi escondido em uma área próxima a Ridge Road, em Acme, intencionalmente ocultado, depois de ter sido levado para o local a partir de outro lugar desconhecido. Os investigadores acreditam que o carro só foi colocado lá no dia 5 de agosto, justamente no dia em que as autoridades tornaram pública a informação sobre o desaparecimento de Ruben. O departamento sugeriu que não acredita que o momento tenha sido uma coincidência, mas sim algo meticulosamente planejado, insinuando que algo sinistro pode estar à espreita nas sombras do inexplicável desaparecimento de Ruben. De acordo com a polícia de Greensburg, o veículo havia sido movido e eles conseguiram obter evidências de DNA e impressões digitais do interior. Eles não divulgaram nenhuma informação sobre essas pistas. Os investigadores, no entanto, também confirmaram que estavam analisando algumas pessoas e as isentando de envolvimento. Os possíveis suspeitos nunca tiveram os nomes divulgados e ninguém foi preso. Informações sobre o paradeiro desta pessoa desaparecida podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia da cidade de Greensburg pelo telefone 724-384-3800. Becky Gary, cujo nome completo era Rebecca, mudou-se para Baton Rouge, na Louisiana, com sua filha em 1988. Naquele ano, a filha dela passou o Natal com os pais de Becky em Shreveport, mas Becky preferiu ficar em casa. Falando sobre isso depois, a filha dela achou isso muito estranho, já que a visita não havia sido planejada e foi uma decisão de última hora. Sua filha de 12 anos implorou para que ela fosse junto, mas Becky permaneceu firme e não quis nem ouvir. Ela então comprou uma passagem de ônibus só de ida para sua filha, que a essa altura já estava muito frustrada e irritada com a situação. Elas tiveram uma discussão acalorada que só terminou quando sua filha entrou no ônibus. A filha dela agora acredita que Becky estava tentando tirá-la da região, mas ninguém faz ideia do motivo. Quando o Natal passou e não houve nenhuma notícia da Becky, o resto da família começou a se preocupar que algo estranho estava acontecendo. No dia 27 de dezembro, eles foram contatados pela irmã da Becky, que havia falado com ela. Ela disse que estava pensando em deixar Baton Rouge porque, nas palavras dela, não estava dando certo e ela precisava que alguém fosse buscá-la. Infelizmente, Becky nunca deu detalhes sobre por que as coisas não estavam dando certo, mas a mensagem foi repassada para sua melhor amiga e presumiu-se que ele iria buscá-la, mas esse não foi o caso. A polícia foi contatada, mas surpreendentemente, a família foi informada de que ela provavelmente estava em algum lugar se divertindo. Eles ainda foram desencorajados de registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, o que é extremamente estranho. Em janeiro do ano seguinte, o gerente do condomínio da Becky informou à família dela que o aluguel estava atrasado e que ela não estava em casa. Disseram para ele entrar no apartamento, o que ele fez com relutância, e o que encontrou lá o deixou perplexo. A cafeteira estava ligada e 2 xícaras de café estavam no balcão. A banheira estava cheia de água e os pertences da Becky tinham sido empacotados, mas ela não estava em lugar nenhum. Como o aluguel não foi pago, todos os pertences dela foram jogados na rua, então um membro da família viajou até Baton Rouge para recolhê-los. A polícia foi chamada, mas mais uma vez demonstrou pouco interesse, já que nunca apareceu no apartamento. Isso significou que possíveis evidências cruciais, como impressões digitais, nunca foram coletadas. E eles mais tarde afirmariam que um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida só foi registrado em 20 de janeiro. Apesar de a família ter tentado repetidamente registrá-la como desaparecida já no dia 27 de dezembro, mais tarde veio à tona que Becky estava carregando um envelope Manila com ela antes de desaparecer. E ela disse à mãe que se algo acontecesse com ela, a família poderia encontrar o envelope colado embaixo da cama dela. Depois que ela desapareceu, eles verificaram embaixo da cama e do colchão, mas o envelope havia sumido e ninguém faz ideia do que havia dentro. Mas Becky nunca voltou e sua filha foi criada pelos avós a partir de então. Ela continua esperando que um dia descubram o que aconteceu com ela, e a polícia afirmou que o caso continua sob investigação, mas está obviamente parado, já que nenhuma outra pista foi encontrada. Becky tinha cabelo castanho e olhos verdes. Ela tinha 1,55 m de altura na época e pesava 48 quilos. Qualquer pessoa que possa ajudar a esclarecer o caso dela deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Baton Rouge pelo telefone 2253892000. Melissa Shirley Cassius é residente de Rancho de Taos, Novo México, e funcionária do Laboratório Nacional de Los Alamos. Ela trabalhava como assistente administrativa. O marido dela, Mark, também trabalha no laboratório. No tempo livre, Melissa gostava de praticar arco e flecha, um esporte pelo qual ela já havia ganhado muitos troféus. Ela também era uma caçadora entusiasta. Era junho deste ano e tudo parecia estar normal para a família Cassius. Mas isso mudou no dia 26, quando algo bizarro e angustiante tomou conta de Taos. Naquela manhã, a família começou sua rotina normal, tomando café e se preparando para o trabalho.
Por volta das 6h15, eles chegaram ao Laboratório Nacional de Los Alamos, onde Melissa percebeu que havia esquecido seu crachá de funcionária. Devido à distância que teria que percorrer de Los Alamos até Taos e voltar, ela decidiu que preferia trabalhar remotamente de casa. Antes de ir para lá, porém, ela faria algumas paradas. De acordo com a sobrinha de Melissa, ela parou no correio e depois deixou sua filha, Sierra, em um café em Taos. Quando Sierra voltou do trabalho mais tarde naquele dia, ela encontrou a casa vazia. O carro da mãe dela, porém, estava estacionado na garagem, e a carteira, o telefone e o documento de identidade estavam dentro da casa. Melissa, sem dúvida, voltou para casa naquele dia, mas não ficou lá por muito tempo. Sierra avisou o pai sobre o desaparecimento e por volta das 17 horas ele registrou o desaparecimento da esposa. Uma investigação imediata foi iniciada e não demorou muito para que imagens de câmeras de segurança da mulher desaparecida fossem descobertas. Um dos últimos avistamentos conhecidos da mulher de 53 anos veio de uma loja John Dunn no centro de Taos. Ela foi vista nas imagens das câmeras de segurança saindo da loja, entrando em seu carro e indo embora. A última vez que Melissa foi vista foi por volta das 14 horas daquele dia. De acordo com uma testemunha, ela foi vista caminhando pela rodovia 518 em Taos, indo para o sul. Após analisar as imagens de uma câmera de campainha Ring, a família conseguiu confirmar que a mulher vista pela testemunha era de fato Melissa. Eles não tinham certeza para onde ela estava indo ou por quê. Ela não tinha nenhuma condição mental ou deficiência conhecida. O comportamento dela era atípico e preocupante. Foi especialmente preocupante quando ela não voltou para casa. Os investigadores realizaram uma breve busca na área onde a mulher desaparecida foi vista pela última vez, mas não encontraram nada. Por fim, eles foram obrigados a interromper os esforços físicos e se conformaram em esperar por novas informações, dicas ou outros avistamentos. Foi apenas recentemente que a família soube de uma possível pista importante. De acordo com uma postagem feita na página do Facebook em 28 de junho, eles viram um cavalo amarrado a uma árvore na região de Pot Creek. Melissa era conhecida por amar cavalos e as montanhas, mas sair sem avisar era algo totalmente fora do seu caráter. A família destacou o fato de que Melissa não desapareceu intencionalmente e que algo sinistro pode estar acontecendo aqui. Também foi sugerido que ela precisa de medicação diária para uma condição de saúde não revelada. Uma recompensa de $7.000 foi oferecida por qualquer informação que possa levar ao paradeiro dela, com o Crime Stoppers oferecendo mais $2.500. Informações sobre essa pessoa desaparecida podem ser encaminhadas à Polícia Estadual do Novo México pelo telefone 505-425-6771. Quando se trata de crimes como sequestros, roubos de veículos e desaparecimentos inexplicáveis, a África do Sul é um dos países mais perigosos do mundo. Isso já era verdade em 2018, quando uma estudante norueguesa chamada Marie Ustivold decidiu viajar para esse país e nunca voltou para casa. Após sua chegada em Sedgefield, no Cabo Ocidental, ela fazia parte de um grupo de excursão que estava viajando pela região no dia 18 de abril daquele ano. E o grupo estava programado para se hospedar no Afro Vibe Backpackers, perto da praia Mioli. O grupo mais tarde contou à polícia que Marie decidiu dar uma caminhada depois que um casal da excursão saiu, mas o casal decidiu voltar rapidamente por causa de um vento forte que começou a soprar. Eles avistaram Marie enquanto ela estava sentada na praia, mas decidiram não incomodá-la. Antes de deixar a praia, eles tiraram uma foto do oceano, e essa foi a última vez que Marie foi vista. O jantar foi servido às 19 horas. Mas Marie não apareceu, causando certa preocupação no grupo. Eles tentaram ligar para o celular dela, mas não obtiveram resposta. E às 19h11, o guia turístico informou ao Instituto Nacional de Resgate Marítimo que Marie estava desaparecida. Uma busca começou cerca de 20 minutos depois, com a ajuda de cães farejadores, da polícia e da polícia comunitária de Sedgefield, mas nenhum sinal de Marie foi encontrado. A praia, a foz do rio, as dunas e as áreas ao redor também foram vasculhadas, mas sem sucesso. O tempo havia piorado bastante e o mar estava muito agitado, então especulou-se que ela poderia ter procurado abrigo nas proximidades. Mas mais tarde naquela noite, um par de sapatos brancos, um chapéu branco e um iPhone foram encontrados na praia. Os sapatos e o telefone foram confirmados como pertencentes a Marie, mas o chapéu era um mistério. Durante dias, buscas foram realizadas pelo ar, no mar e em terra, mas Marie continuava desaparecida. Algumas pessoas afirmaram que ela usava uma blusa branca e jeans azul quando foi vista pela última vez, enquanto outras relataram que ela estava vestida com uma blusa escura, florida e calça preta. Sem encontrar mais nada, as buscas foram por fim abandonadas e Marie nunca foi localizada. Se você viu Marie naquela noite ou tem qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro, por favor, entre em contato com o Departamento de Polícia de Nizhna pelo número 044
203-6600. Algo sinistro estava à espreita na sombria Universal Avenue em Pine Bluff, Arkansas, no mês de maio. Algo que levaria a um desaparecimento extremamente confuso, sem deixar pistas ou vestígios que pudessem explicar o que aconteceu. O mistério começou na noite assustadora de 13 de maio, às 21h, quando uma moradora local, Janelle Brandon, deixou o conforto da casa da família. Ela iria à casa de uma amiga naquela noite para jogar cartas. Pelo que os investigadores puderam perceber, Janelle e a amiga se divertiram naquela noite, mas isso durou pouco. Às 22 horas, apenas uma hora depois de começar a jogar cartas, a mulher de 43 anos deixou o local. De acordo com a amiga, que ficou na Universal Avenue, Janelle entrou em um caminhão baú branco. No banco do motorista estava um homem desconhecido, que nem mesmo a família da mulher conseguiu identificar. Presumivelmente, depois de sair da casa da amiga, a mulher estaria voltando para sua própria casa, mas não foi isso que aconteceu. Os movimentos de Janelle pelo resto da noite permanecem desconhecidos, e ela só teria, presumivelmente, chegado em casa às 2:04 da manhã seguinte. Foi nesse momento que uma mensagem de texto chegou para um membro da família. Ela foi enviada do número de Janelle, mas não se sabe se foi realmente ela quem enviou. A mensagem dela instruiu um familiar a destrancar a porta para ela. Mas, quando abriram, Janelle não estava em lugar nenhum. Ela não estava do lado de fora, nem havia qualquer carro ainda estacionado lá fora. A família também achou que essa mensagem era estranha e não combinava com o tom que ela normalmente usava. De acordo com uma das 3 filhas de Janelle, ela normalmente não manda mensagens em frases completas. Ela também não mandaria mensagem para o familiar que mandou especificamente para pedir que destrancasse a porta. Mais tarde naquele dia, sem ter notícias dela, a família registrou seu desaparecimento no departamento de polícia de Pine Bluff. A ausência dela era especialmente preocupante, já que Joynelle não levou sua medicação quando saiu. Dizem que ela tem uma condição mental para a qual precisa de medicação regular e, sem ela, efeitos colaterais graves podem dificultar ainda mais sua capacidade de voltar para casa. Como as autoridades não encontraram indícios de crime, foram obrigadas a realizar apenas algumas buscas e pedir informações ao público. A família, porém, não parou sua busca persistente por respostas. Dia e noite, eles procuraram por Joynelle, 24 horas por dia, sem parar. Vasculharam as ruas, mas não encontraram nada. Não havia pistas, nem evidências, nem possíveis avistamentos, e Janelle havia desaparecido completamente. A ausência de avistamentos era particularmente estranha neste caso, considerando as características únicas da mulher desaparecida. Joannelle tinha um piercing no nariz e cicatrizes de queimaduras que desciam pelo lado direito do pescoço e pelo braço direito. Quando desapareceu, ela foi vista pela última vez usando uma leg preta, uma blusa preta com dourado e uma bolsa arco-íris. A bolsa arco-íris era outra característica marcante que, apesar das buscas e dos apelos ao público, também continua estranhamente desaparecida, assim como Joannelle. A mulher desaparecida tem cabelo castanho, olhos castanhos, mede 1,57 m e pesa 100 kg. Qualquer informação sobre essa pessoa desaparecida pode ser direcionada para a linha de denúncias do Departamento de Polícia de Pine Bluff, no número 870-730-2106. Os investigadores ainda estão perplexos quanto ao que aconteceu com Charles Hope, de 41 anos, que está desaparecido em Brooksville, Flórida, desde 1º de abril de 1982. Sabe-se que ele visitou um restaurante de frutos do mar naquela noite, mas seus movimentos depois disso continuam um mistério. Charles, também conhecido como Charlie, nasceu em Brooksville em 1940. Sua família já morava lá há muito tempo e por isso eram muito conhecidos na região. Ele é um dos 6 irmãos e desde jovem demonstrou interesse por caça e pesca. Na escola, ele se tornou um atleta promissor e dizem que foi um aluno excepcional. Quando tinha apenas 17 anos, ele se casou com uma mulher chamada Alice e eles tiveram 4 filhos juntos. Para sustentar sua família em crescimento, ele começou a trabalhar na construção civil, mas logo percebeu que isso não era para ele e decidiu tentar o ramo imobiliário. Ele se destacou nisso e logo se tornou um empresário de destaque na região. Ele foi eleito presidente da Autoridade Portuária do Vale de Hernando e, segundo todos os relatos, se destacou nessa posição. O casamento de Charlie acabaria chegando ao fim, assim como o segundo, e dizem que isso aconteceu porque ele era um tanto mulherengo. Ele era conhecido por ser muito franco, ter um bom senso de humor e ser gentil com as pessoas ao seu redor. Ele e sua primeira esposa, Alice, continuaram amigos, apesar do fim do casamento, e diziam que eram muito próximos. Em março de 1982, porém, vários de seus amigos começaram a notar uma mudança estranha em seu comportamento.
Em uma ocasião, enquanto estava na Geórgia para a formatura do treinamento militar de seu filho Scott, ele fez algumas declarações que não eram típicas dele. Ele disse a Scott que se algo acontecesse com ele, garantiria que Scott ficasse amparado. Nessa época, ele já tinha um neto, a quem visitou na casa de Alice no dia 30 de março. Alice mais tarde diria que ele parecia relutante em ir embora e que estava notavelmente quieto durante a visita, por razões que ela desconhecia. Ela acrescentou que ficou preocupada, mas não conseguiu descobrir o que estava incomodando ele. Em determinado momento, ele precisou atender a uma ligação e, quando foi questionado sobre isso, não quis comentar. Na noite seguinte, ele jantou no Redfish Seafood and Steakhouse, acompanhado de alguns amigos e de seu tio. Durante o jantar, ele mencionou que iria para a casa da namorada assim que terminassem, e durante toda a refeição não parecia estar bem. Em algum momento, ele deve ter se levantado e simplesmente saído do restaurante, mas ninguém o viu sair. Essa foi a última vez que Charlie foi visto. Acredita-se que ele saiu por volta da 1 da manhã, mas o horário exato nunca foi definitivamente confirmado. Ele deixou a bebida sem terminar na mesa, algo que normalmente nunca faria, segundo seus amigos. O caminhão dele foi encontrado abandonado em frente ao local de trabalho, mas ele nunca chegou para o turno dele. O escritório dele estava trancado e dentro, os investigadores encontraram seus equipamentos de pesca e armas de fogo. Foram realizados esforços massivos de busca, mas apesar das florestas e pântanos terem sido vasculhados, nenhum sinal de Charlie foi encontrado. Após os restos mortais de outro corretor de imóveis serem encontrados, suspeitou-se que um assassino em série poderia estar ativo na área, mas essa teoria acabou sendo descartada. Desde então, várias teorias foram sugeridas, incluindo que ele teria ido embora para começar uma nova vida ou que teria entrado para o programa de proteção a testemunhas, mas nada disso jamais foi comprovado. Sabe-se que ele estava usando uma camisa havaiana azul quando foi visto pela última vez e foi descrito como tendo cabelo grisalho, olhos azuis, medindo 1,70 m e pesando 5 libras. Qualquer pessoa que tenha mais informações sobre o caso de Charlie deve entrar em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Hernando pelo telefone 352-754-6830. O próximo caso é o caso 73. Roy Kevu, conhecida como Patrícia pelos amigos, nasceu em Hong Kong, mas com visto de estudante, mudou-se para Tucson, Arizona, onde ela se formou no programa de mestrado em análise de negócios da UA em dezembro daquele ano. Foi na UA onde ela conheceria seu marido. Após a formatura, o casal foi para a China para se casar. Depois disso, eles voltaram para Tucson, onde Roy começou a trabalhar como assistente voluntária de pesquisa em laboratório na instituição de onde se formou. Pelo que a família e os amigos podiam perceber, a jovem de 35 anos não parecia estar enfrentando nenhum problema, seja pessoal ou relacionado ao trabalho. Ela estava vivendo sua vida, ao que parece, feliz e em paz. Mas no dia 18 de abril de 2025, houve uma mudança no comportamento da mulher. Naquele dia, ela saiu da casa onde morava com o marido e disse a ele que precisava de um pouco de ar fresco. Roy desapareceria no momento em que ela saísse daquela casa. Ela entrou no carro e foi embora, para nunca mais ser vista ou ouvida novamente. No dia seguinte, teriam comunicado seu desaparecimento ao Departamento de Polícia de Tucson. Apenas 2 dias após o seu desaparecimento, a investigação revelaria a primeira pista inquietante. Era o Volkswagen Tiguan branco de Roy, de 2019, que havia sido abandonado em Wendy Point, no Monte Lemmon, na rodovia Catalina. Ainda mais preocupante, seu telefone e bolsa haviam sido deixados dentro do carro, mas Roy não estava em lugar nenhum. Pelos próximos 6 dias, as autoridades realizaram uma busca extensa na área de Wendy Point, mas não encontraram nenhuma pista adicional que pudesse levar ao paradeiro da mulher desaparecida. De acordo com o departamento do xerife do Condado de Pima, não havia indícios de crime, nem nada que os levasse a suspeitar que um delito havia ocorrido. Na verdade, não havia nenhuma pista que indicasse absolutamente nada. Desde então, a polícia tem analisado o telefone e o laptop de Roy, na esperança de descobrir algo que finalmente possa resolver o mistério. Roy foi vista pela última vez vestindo uma calça de pijama e uma camisa preta quando saiu de casa. Qualquer informação ou possível avistamento pode ser direcionado ao Departamento do Xerife do Condado de Pima, que é a agência investigativa responsável pelo caso, e eles podem ser contatados pelo número 5203-514-900. Em 1986, Joyce Walcott, de 19 anos, vinha passando por uma sequência extraordinária de má sorte, mas ela decidiu começar a mudar as coisas procurando um bom emprego, e ela estava nesse processo quando de repente desapareceu.
Joyce, que era uma das 5 crianças, perdeu o pai quando tinha 9 anos de idade, e o restante da família, então, se mudou para Farmington, Novo México. Ela afirmou em várias ocasiões que não era feliz lá e, em 1985, decidiu seguir seu próprio caminho. Ela se mudou para Reseda, Califórnia, onde morou com sua tia Irene e seu primo Jason. Ela se matriculou na Reseda High School, onde planejava obter um diploma, mas acabou se envolvendo em 2 acidentes de carro como passageira, o que atrasou seus planos. A princípio, parecia que ela não havia sofrido nenhum ferimento grave, mas depois foi determinado que ela poderia ter sofrido alguma separação entre a coluna e o crânio. Ela passou por uma cirurgia, mas achou difícil se concentrar durante as aulas por causa do colar cervical incômodo que precisava usar. Ela então começou a namorar Scott Nunn, que morava no mesmo condomínio. Em março daquele ano, ela decidiu se mudar para o apartamento dele e do irmão e resolveu começar a fazer a própria sorte procurando um emprego. Ela pegou várias fichas de emprego e se candidatou a vagas em lojas e empresas da região próxima. No dia 29 de abril, Joyce, a irmã de Nunn e a namorada do irmão dele saíram do apartamento para entregar algumas fichas de emprego. Sabe-se que ela foi a um 7-Eleven, ao Vons Market e a Winchells Donut House, todos localizados na Sheraton Way. Seus acompanhantes a esperaram na Winchells, enquanto ela entregava uma ficha de emprego na loja Save-Ons ao lado, mas ela nunca voltou. Nunn chegou em casa naquela tarde e soube que Joyce estava desaparecida. Ele registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, mas foram informados erroneamente de que deveria esperar 24 horas. Um caso foi finalmente aberto no dia seguinte, mas, novamente, o departamento de polícia de West Valley parecia desinteressado. Eles especularam que Joyce simplesmente decidiu deixar a região por vontade própria, apesar de terem sido informados de que isso não poderia ter acontecido. A polícia, por fim, começou a conduzir entrevistas, mas coube a Nunn e seu irmão distribuir panfletos com detalhes do caso. Mais tarde, veio à tona que testemunhas tinham visto Joyce sentada em um banco do ponto de ônibus, chorando, e outra pessoa relatou que a viu trabalhando como garçonete em um restaurante em Encino. Nenhuma nova pista foi encontrada desde então, e a família de Joyce disponibilizou sua descrição ao público. Ela tem cabelos longos castanho avermelhados, olhos castanhos, mede 1,60 m de altura e pesava 48 quilos na época. Quando foi vista pela última vez, ela usava uma blusa de algodão azul e branca listrada, jeans azuis, um cinto branco e sapatos brancos. Ela também usava um relógio Timex com visor LCD, além de um colar de metal amarelo com um pingente de unicórnio. Qualquer pessoa que souber onde Joyce pode ser encontrada deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Los Angeles pelo número 213-485-2806. O nome dela é Caso 63. Sudiksha Konank veio ao mundo em dezembro de 2004. 2 anos depois, ela recebeu o status de residente permanente nos Estados Unidos e morava em South Riding, Virgínia. Na adolescência, ela se formou na Thomas Jefferson High School of Science and Technology, no norte da Virgínia. Depois disso, ela se matriculou na Universidade de Pittsburgh, onde estava cursando pré-medicina. Em 2025, ela ainda estava estudando, quando, 3 meses após o início do ano, decidiu fazer uma breve pausa. Era 3 de março, quando a jovem de 20 anos e 5 colegas universitárias que estudavam com ela chegaram a Punta Cana, na República Dominicana. Elas se hospedaram no Hotel Rio República, onde ficariam durante toda a viagem. Foi apenas alguns dias após o início da viagem que um mistério duradouro começaria a se desenrolar, começando às 3h da manhã do dia 6 de março. Sudiksha e suas amigas se encontraram com 2 estudantes do sexo masculino, um dos quais era Joshua Hibby, de 22 anos, de Iowa. O grupo decidiu ir a um bar local, onde beberam até que alguém sugeriu que deveriam ir para a praia. Por volta das 4h da manhã daquele dia, Sudiksha foi vista caminhando de braços dados com Joshua, enquanto o grupo seguia para a praia próxima. 45 minutos depois disso, apenas 5 mulheres e um homem seriam vistos saindo da praia. Ausentes do grupo estavam tanto Sudiksha quanto Joshua. Horas depois, Joshua foi visto deixando a área sem a jovem estudante. Um amigo perguntaria mais tarde sobre o paradeiro dela e, às 16h daquele dia, um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado. A investigação inicial incluiu uma busca na praia, que resultou na descoberta das roupas de Sudiksha, abandonadas em uma espreguiçadeira portátil. Os amigos foram chamados para depor enquanto a polícia tentava desesperadamente juntar as peças do quebra-cabeça. Joshua, que não é considerado suspeito no caso, fez afirmações sobre os movimentos dos dois após o grupo de amigos ter ido embora, e os detalhes são incrivelmente angustiantes. Ele alegou que, enquanto estavam juntos na praia, os dois foram para a água, onde ficaram com a água até os joelhos. De repente, segundo ele, uma grande onda veio em direção a eles, agarrando Sudiksha e puxando-a para o mar.
Ele tentou agarrá-la e teria conseguido salvá-la se não estivesse embriagado. Depois de perder a mulher de vista, Joshua passou mal e acabou desmaiando na praia. Ele acordou várias vezes, horas depois, com muito pouca lembrança do que havia acontecido. Ele só se lembraria dos acontecimentos angustiantes das primeiras horas da manhã, quando um amigo perguntou sobre o paradeiro da mulher desaparecida. Sadiksha não foi vista, nem se teve notícias dela desde então. Nenhuma pessoa com a descrição dela deu a costa, e ninguém relatou tê-la visto desde então. Sadiksha foi vista pela última vez usando um biquíni marrom, brincos grandes e redondos, uma tornozeleira de metal estilizada, pulseiras de aço e uma pulseira de contas multicoloridas. Desde então, a família dela pediu que a Polícia Nacional da República Dominicana simplesmente a declare como falecida. O desaparecimento de Scott Hilbert, de 18 anos, é classificado como desaparecimento em circunstâncias suspeitas, já que várias pistas preocupantes foram encontradas durante a investigação. Mas nenhuma levou os investigadores ao paradeiro dele. Scott nasceu em 1969 e, após se formar no ensino médio, começou a estudar percussão na Universidade Estadual de Morehead, em Kentucky, onde era calouro. Durante as férias de primavera de 1988, ele decidiu viajar de volta para a casa da família em Milford, Ohio, para passar um tempo com os pais. Sabe-se que ele ainda estava lá, no dia 13 de março, pois deixou um bilhete na geladeira dizendo que tinha saído para ver um amigo na Universidade Estadual de Ohio. O bilhete terminava com as palavras: "Volto mais tarde, amo vocês, Scott." Seus pais tinham todos os motivos para acreditar que o veriam antes do dia 21 daquele mês, já que ele deveria voltar às aulas naquele dia. Mas ele não retornou e não entrou em contato para dar notícias sobre seu paradeiro. O campus fica a cerca de 90 minutos de casa e ele foi até lá no carro da família, um Ford Tempo preto de 1984. Quando ele não apareceu para as aulas, seus pais começaram a ficar preocupados e registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Ele já estava desaparecido há 8 dias a essa altura, o que deixou os investigadores com muita incerteza. Eles não faziam ideia com quem ele tinha passado o tempo durante seu desaparecimento, e a princípio, nenhum sinal de Scott pôde ser encontrado. As buscas não forneceram pistas, mas algumas semanas depois, no dia 1º de abril, o carro da família foi encontrado na região selvagem das montanhas Beaver Dam, que fica no Arizona, a 2.700 quilômetros de distância. Ambas as placas do carro haviam desaparecido e nunca foram encontradas. Os investigadores acreditam que alguém tentou empurrar o carro de um penhasco próximo, mas desistiu do plano quando o carro ficou preso em uma árvore. No chão, perto do veículo, eles encontraram a chave do dormitório de Scott, uma chave de roda, shampoo e uma lâmina da cozinha da família dele. A mala dele, que continha suas roupas e alguns de seus pertences, estava desaparecida e nunca foi encontrada. A família dele também não conseguiu explicar por que ele estava com a lâmina. Dentro do carro, eles encontraram uma lista telefônica da Califórnia e um livrinho de fósforos de um restaurante em Denver. Acredita-se que esses dois itens pertenciam à pessoa que tentou empurrar o carro do penhasco. E embora um conjunto não identificado de impressões digitais tenha sido encontrado no carro, nunca foi determinado a quem pertenciam. Sabe-se que o carro percorreu 6.100 quilômetros desde o dia em que Scott desapareceu, apesar de ter sido encontrado a 2.700 quilômetros de distância da casa de sua família. Scott tem cabelo castanho e olhos verdes. Ele mede cerca de 1,83 m de altura e pesava cerca de 68 quilos quando desapareceu. Qualquer pessoa que tenha informações úteis sobre o caso Bailey deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Union Township pelo telefone 5137521230. O número do caso de Scott é MP 7926. Cannon Sullenberger era um personal trainer que era dono da Body Design Fitness. Ele era uma pessoa confiável, de acordo com todos que o conheciam, e sair sem avisar era considerado algo fora do comum para ele. Mas foi exatamente isso que ele fez. Só que Cannon realmente não queria ir embora. Ele desapareceu completamente, sem nenhuma pista que pudesse responder à pergunta sobre o que aconteceu com ele. Foi em 16 de fevereiro de 2025 que Cannon, que tinha 51 anos na época, foi visto pela última vez em Comus. Quando a família, amigos, clientes e seu negócio não tiveram notícias dele, eles comunicaram a situação à polícia, que realizou uma checagem para saber se ele estava bem no apartamento. A polícia encontrou o apartamento vazio, exceto por 3 cachorros que foram deixados para trás. A preocupação começou a aumentar após essa descoberta. Cannon adorava seus cachorros e nunca os abandonaria voluntariamente. Mesmo assim, a polícia não encontraria nenhuma evidência de crime. O investigador particular contratado pela família constatou que ele pode ter desaparecido em algum momento entre o final da noite do dia 16 e a madrugada do dia 17. As circunstâncias em torno do desaparecimento, porém, continuam obscuras e assustadoras.
As autoridades trouxeram as unidades caninas para ajudar na investigação. Em 2 ocasiões diferentes, os cães farejadores levaram seus condutores até o portão sul do complexo de apartamentos e pararam bem no meio do estacionamento do PC Health. Aqui, o cheiro de cano parece desaparecer, indicando que ele pode ter entrado em um carro e sumido. Apesar de uma busca minuciosa nos estabelecimentos ao redor, nenhuma imagem de câmeras de segurança revelou os movimentos seguintes do homem desaparecido. Desde o desaparecimento, familiares e amigos têm distribuído cartazes na região, pedindo ao público qualquer informação que possa revelar o paradeiro de Cannon. Um ex-cliente afirmou que, se perdessem Cannon, a comunidade estaria perdendo um tesouro, destacando o quanto ele era importante e conhecido pelo povo de Comus. Informações sobre esse caso estranho podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Vancouver, Washington, pelo telefone 360-487-7400. Já se passaram 28 anos desde que Suzanne Lyle, mais conhecida por seus amigos e familiares como Suzy, foi vista pela última vez. E seu caso continua intrigando os investigadores em Albany, Nova York. Suzy nasceu em Saratoga Springs, Nova York. Ela tinha 2 irmãos mais velhos e passou a maior parte da infância na região de Ballston Spa, onde frequentou o ensino médio. Ela era uma estudante excepcionalmente brilhante, que se formou com honras em 1996. Depois disso, ela se matriculou na Universidade Estadual de Nova York para começar a estudar ciência da computação. Ela e seu namorado, Richard Condon, se conheceram e começaram a namorar enquanto ainda estavam no ensino médio, mas frequentaram faculdades diferentes. Na época do seu desaparecimento, Suzy morava no dormitório Colonial Quad da universidade, e para ganhar um dinheiro extra para pagar a mensalidade, ela começou a trabalhar em uma loja de softwares chamada Babbage's, em Troy. A loja ficava no shopping Crossgates, que está localizado em Westmere e Guilderland, a oeste do campus da Suzy. A mãe dela contou à polícia que Suzy ligou para ela no dia 1º de março de 1998 para dizer que estava ficando sem dinheiro. A mãe dela se ofereceu para emprestar um dinheiro, mas Suzy acrescentou que estava esperando o próximo pagamento em breve e que ficaria bem até lá. Na manhã seguinte, ela fez uma prova intermediária e depois disso foi vista em várias de suas aulas que terminaram às 16 horas. Depois, ela foi trabalhar na Babbage's e terminou seu turno às 21h. Sabe-se que ela saiu da loja 20 minutos depois do fechamento e, como de costume, pegou um ônibus da Autoridade de Transporte do Distrito da Capital e voltou para o seu dormitório. Ela foi vista por um de seus colegas de classe descendo do ônibus na parada Collins Circle por volta das 21h45. E então ela teria uma caminhada de cerca de 3 minutos até o dormitório, mas nunca chegou lá e não foi mais vista desde então. Richard ficou preocupado quando não conseguiu localizar Suzy no dia seguinte, e quando lhe disseram que ela nunca voltou para o dormitório, ele entrou em contato com os pais dela. Eles entraram em contato com a polícia do campus, mas foram informados de que os estudantes ficam ausentes de seus quartos de vez em quando e que ela provavelmente voltaria em breve. Mas então, os acontecimentos tomaram um rumo sinistro. No dia seguinte, alguém sacou $20 da conta dela usando um caixa eletrônico em uma loja de conveniência na região de Albany. Sabe-se que isso foi feito por volta das 16 horas, mas a câmera da loja, por razões desconhecidas, não cobria a área onde o caixa eletrônico estava localizado. Portanto, continua desconhecido quem usou o cartão de débito dela. Quando foi interrogado, Richard afirmou que apenas ele e Suzy sabiam a senha dela, e só depois que seu álibi foi confirmado é que ele deixou de ser suspeito. Ele estava na casa de um amigo jogando videogame quando Suzy desapareceu. Mas então ele se recusou a fazer um teste do polígrafo e parou completamente de cooperar com os investigadores. Depois veio à tona que Suzy tentou terminar com Richard, mas ele começou a chorar, então ela mudou de ideia. Em junho daquele ano, o crachá de funcionária da Suzy da Babbage's foi encontrado em um estacionamento ao lado do Collins Circle, mas nunca foi determinado se ela o deixou cair naquela noite, já que estava desatualizado. Além disso, o motorista do ônibus que a viu naquela noite não conseguiu afirmar com certeza se ela desceu no Collins Circle. Um dos colegas de trabalho da Suzy na Babbage's relatou que ela vinha reclamando há um mês que estava sendo perseguida, mas nunca disse por quem ou por que acreditava nisso. Uma recompensa de $20 mil está sendo oferecida por informações que levem ao paradeiro da Suzy. Ela é descrita como tendo cabelo castanho claro, olhos azuis, mede 1,60 m de altura e pesa 77 quilos. Ela tem uma marca de nascença na panturrilha esquerda e uma cicatriz no pé esquerdo. Foi vista pela última vez usando um longo sobretudo preto, camisa preta e jeans azul. Qualquer pessoa que possa ajudar a encerrar o caso de Suzy deve entrar em contato com a Polícia Estadual de Nova York pelo número 519783. A data foi marcada, os planos foram feitos, o ponto de encontro foi combinado, mas alguém não apareceu.
No lugar da empolgação que acompanhava os planos para o dia, surgiu uma sensação intuitiva de apreensão. Todos nós já passamos por isso em algum momento. Alguém, seja uma pessoa ou um animal de estimação, não apareceu na hora ou como esperado? Imediatamente imaginamos o pior. Foi exatamente esse senso intuitivo de apreensão que dominou a família Collins, quando uma parte fundamental do grupo não apareceu para a viagem de caça aos patos que haviam planejado. Eram as primeiras horas da manhã de 7 de janeiro de 2025, quando Thomas Duncan Collins foi visto em uma loja localizada na 3107 Highway 72 West, em Corinth, Mississippi. É aqui que fica o Morris Crane Tie Center, e bem frente ao estabelecimento fica o antigo Bull Market, equipado com as mesmas câmeras de segurança que acabariam registrando apenas parte dos movimentos de Thomas naquele dia. Foi por volta das 5h37 daquela manhã que o homem de cabelos ruivos, que media 2,13 metros, entrou na loja. Ele vestia shorts, um moletom fino e, de forma incomum, estava descalço. Era como se ele tivesse saído de casa às pressas, esquecendo de calçar os sapatos ou vestir roupas adequadas. De forma perturbadora, ele olhou para a câmera, com as mãos juntas em frente ao peito. Alguns dizem que ele estava rezando e outros acreditam que ele estava pedindo ajuda. O atendente da loja ofereceu ao homem de 38 anos uma bebida e lhe entregou um casaco e uma camisa preta com letras amarelas. Thomas também carregou seu telefone aqui por apenas 10 minutos. Às 5h50 da manhã, ele saiu da loja apressado a pé e não deu nenhuma indicação de para onde estava indo. É no momento em que ele saiu da loja que o mistério começa. Porque essa seria a última vez que alguém veria ou ouviria falar de Thomas Collins. Ele nunca apareceu para a caçada planejada naquele dia, causando preocupação imediata e uma sensação de apreensão. Preocupados, eles tentaram entrar em contato com ele várias vezes, mas não obtiveram resposta. Por fim, o eco da caixa postal sem resposta se tornou insuportável e pela manhã a família registraria seu desaparecimento. A investigação começou como uma averiguação para saber se ele estava bem. Os policiais foram até a casa, onde encontraram a caminhonete de Thomas ainda estacionada na Mattis Road, onde ele estava ficando com sua namorada. A presença da caminhonete levantou outra questão: por que ele sairia de casa a pé? A pergunta pode ser respondida pelo que aconteceu antes do momento em que o homem desaparecido foi visto pela última vez. Supostamente, ele e sua namorada teriam discutido naquela manhã por algum motivo desconhecido. A briga fez com que Thomas saísse, parcialmente vestido e levando apenas seu celular. Ele foi até a loja de conveniência, onde foi visto pelas câmeras de segurança, e depois saiu rumo ao desconhecido. Quando a notícia do desaparecimento começou a circular pela comunidade, outro possível avistamento foi relatado. Alguém afirmou tê-lo visto por volta das 10h30 daquela manhã, caminhando em direção a Pickwick. No entanto, o avistamento nunca foi confirmado. Thomas Duncan Collins não foi visto nem ouvido desde 7 de janeiro. Na época em que desapareceu, ele tinha uma barba longa e foi visto pela última vez usando um moletom azul com capuz, uma jaqueta preta acolchoada, um gorro verde, shorts multicoloridos e uma camiseta preta com escrita amarela, que ele enrolou nas pernas. Informações podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Corinth pelo telefone 66-228-63377. Benjamin Rosland tinha 19 anos quando aparentemente desapareceu no ar, e até hoje ninguém conseguiu descobrir para onde ele foi ou o que aconteceu com ele. Benjamin morava na Pershing Boulevard, em Clinton, Iowa, com seus pais no quarteirão 900 daquela região. Na época em que desapareceu, em 2007, ele estava tentando continuar seus estudos e havia começado a fazer aulas na Clinton Community College. No entanto, esses planos tiveram que ser adiados por um tempo, quando ele se envolveu em um grave acidente de carro no dia 29 de novembro daquele ano. Quando os primeiros socorristas chegaram ao local, ficaram surpresos com o estado do veículo e não conseguiram retirar Benjamin dos destroços. Por isso, eles usaram o desencarcerador para cortar o veículo e permitir que ele fosse atendido. Depois que ele foi estabilizado, ele foi transportado de helicóptero para um hospital em Iowa City, onde recebeu tratamento adicional para ferimentos graves na cabeça. Durante a investigação do acidente, na qual outra pessoa também ficou gravemente ferida, veio à tona que a carteira de motorista de Benjamin estava vencida e ele foi preso. Ele foi acusado de não parar e de dirigir sem carteira de motorista, e uma data para a audiência no tribunal foi marcada. Mas Benjamin nunca teve a chance de defender seu caso, pois desapareceu depois de pagar $5.000 para contratar um advogado. Depois que ele foi dado como desaparecido, sua família disse à polícia que ele nunca simplesmente fugiria das acusações contra ele e que teria informado a eles se seu desaparecimento fosse intencional.
A última vez que ele foi visto foi às 10h25 do dia 8 de fevereiro de 2008. Ele tinha visitado um amigo que morava na altura do número 400 da 10ª Avenida, também em Clinton. Enquanto estava lá, ele decidiu caminhar até uma loja Hy-Vee do outro lado da rua, em frente à casa, para comprar alguns lanches, mas nunca voltou. Quando as imagens das câmeras de segurança da área ao redor da loja foram verificadas, não havia sinal de Benjamin, o que sugere que algo aconteceu com ele enquanto atravessava a rua. Durante uma busca organizada, a polícia encontrou um dos sapatos de Benjamin no quintal de uma casa vazia, localizada na esquina da 13ª Avenida Sul com a 3ª Rua. O outro sapato dele foi encontrado pouco depois, no lado leste dessa mesma rua. Os investigadores têm monitorado de perto a conta bancária e a atividade do celular dele, mas nenhum dos dois foi utilizado desde o dia em que ele desapareceu. A conta poupança dele contém o que a polícia descreveu como uma quantia significativa de dinheiro que não foi movimentada. Quando ele desapareceu, ele não tinha muito dinheiro em espécie com ele e não deixou a área em seu próprio veículo, já que ele não possuía um. Nada mais foi encontrado e os investigadores pediram que o público fique atento caso vejam Benjamin ou qualquer coisa relacionada ao seu desaparecimento. Ele é descrito como tendo cabelo castanho e olhos azuis, medindo 1,80 m de altura e pesando 5 libras. Ele tem várias cicatrizes no rosto por causa do acidente de carro e outra no lado esquerdo do peito. Quando foi visto pela última vez, ele usava uma camisa polo marrom, um macacão camuflado, jeans azuis e sapatos marrons. Qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a resolver o caso de Benjamin deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Clinton pelo telefone 5632-431-548, mencionando o número do caso da agência CL 0800-0580, ou com o Crime Stoppers pelo telefone 309-762-9500. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Tinotes e vejo vocês no próximo vídeo.